Então, turma, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Eu tava pensando em ver um conteúdo aqui para poder postar hoje, né? E por curiosidade, eu tava querendo até ver um jogo do Sonic. E eu tava pensando, nossa, vou pegar um jogo do PS2, né? Porque eu nunca tinha jogado o Sonic do PS2. Só que eu não tinha visto alguns detalhes que me incomodou e eu vou comentar aqui com vocês, tá? Daqui a pouco. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Gente, eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu tinha o jogo do Sonic, era um jogo assim, que era super dinâmico, que o personagem corria, aquela coisa toda que já sabe, qualquer um que joga Sonic espera que o personagem seja rápido, certo? Rápido e dinâmico. Ok, tranquilo, isso é normal. A questão é, quando eu vi o jogo do PS2, eu fiquei meio assim, porque é um jogo que eu nunca tinha visto tanto load. Tá? Eu vou começar aqui a colocar na tela, mais ou menos para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? O jogo tem bastante cinematic, até onde eu vi, tinha muito cinematic, entendeu? E o lance do jogo, aquele, tipo assim, a jogatina mesmo, que o pessoal costuma falar, né? Que a gente quer curtir o jogo pra gente poder entender que tem no jogo mais coisas e mais informações, acaba que ficou muito aquém, entendeu? Muito aquém do que deveria ser. Se você pegar e ver um jogo antigo da série, entendeu? Então, o que acontece, gente? Assim, eu fiquei meio incomodado porque eu nunca tinha visto um jogo que tivesse tanto load, entendeu? E assim, para um jogo que é do Sonic, como eu já falei, esperava ter mais dinâmica, mais interação, assim, pensando em si, o jogo não é só correr, tá? A dinâmica do cenário, se tem obstáculo, se vai ter, por exemplo, velocidade barra desafios, entendeu? Principalmente aí se você vê nos canais aqui de YouTube, cara. Qualidade, entendeu? YouTube de qualidade, assim. Você vai ver que os YouTubers, eles costumam falar assim, cara, nossa, esse jogo, por exemplo, a primeira versão, ela não tem tanta dinâmica se comparada à segunda versão do Sonic, certo? Porque a segunda versão é a verdadeira uma pérola, porque tinha a velocidade ao mesmo tempo você sair cumprindo os obstáculos, passando por certas partes e você dando dinâmica e ao mesmo tempo contando uma história. E detalhes, sem ter voz, entendeu? Sem ter animações incríveis. Não, animações simples dos personagens mesmo da lore lá do Sonic, entendeu? A questão, cara, é que aqui, cara, o jogo tá mais focado nos loads e mais na cinemática. Quer dizer, quis tentar fazer um jogo de mundo aberto, sendo que as mecânicas do jogo é de um jogo mais fechado, entendeu? Eu acho assim, quando a gente estava na época do PS2, indo pro PS3 lá, para os jogos de Xbox 360, a gente tinha uma certa curiosidade de jogar jogos de mundo aberto, de explorar cenários, de passar por várias casas ou construções, sair, vamos dizer assim, descobrindo mais histórias interessantes do jogo, entendeu? Achava que isso ia ser muito bom, assim, muito bacana. Só que se você parar e pensar, gente, para quem veio lá dos jogos dos anos 90 e chegar até os dias de hoje, os jogos, cara, nós tínhamos uma expectativa de que a tecnologia ela expandisse
de acordo também com as possibilidades que a gente pudesse usufruir para conseguirmos ter uma maior interação entre dinâmica, velocidade e complexidade. Estranho pensar nisso, né? Para você, se você parar e pensar em questão assim de por fantasia, fantasia por fantasia, você poderia ter, pensando por expectativa que eles tinham desses jogos serem mais exuberantes que os jogos antigos, né? A gente tinha uma expectativa que os jogos fossem mais, tivesse mais complexidade, tivesse mais, vamos dizer, mais riqueza, mais possibilidades, não perdendo a característica dos jogos antigos. Só que, se a gente vê o jogo aí do PS2, a gente vai perceber que o jogo, cara, ele é... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? O jogo, ele já está ultrapassado, entendeu? O jogo já está ultrapassado. Até mesmo pelo cenário de exploração, se você vê do personagem que você vai para cada parte ali da cidade e vai conversar com as pessoas que vivem naquele mundo que pode ser aí meio que eliminado por Robotnik. Eu chamo de Robotnik, tá? Me desculpa para quem chama Eggman. Foi mal, eu chamo de Robotnik. Na minha época era Robotnik. Me chame de velho se você quiser. Então, cara, qual que é o lance? Você vê que até as formas de você conversar com os personagens, parece que você tá conversando com as pessoas pelo WhatsApp. Na época que lançou o WhatsApp, foi uma revolução. Nossa, nunca tinha visto uma mídia social que a gente pudesse conversar com mensagens instantâneas, né? Muito interessante, né? Para quem já veio da internet lá de escada e CQ e tudo mais, cara. Se você ver aí, pensar e parar e pensar nas mensagens instantâneas do WhatsApp, aquilo era muito bom. Logo depois teve ligação e ligação ao vídeo, que deixou o jogo mais... O jogo não. A mídia mais complexa, certo? Ok. Então assim, gente, a gente tem diversos softwares que podem, vamos pensar, a cada dia mais darem maiores ferramentas, mais possibilidades da gente trabalhar, certo? E para essas ferramentas, se você parar e pensar, cara, a gente quer uma certa dinâmica. A gente não pensa, nós não pensamos só pelo fato de você estar usando uma ferramenta. Nossa, isso é muito interessante. Se fosse assim, preferível ficar lá no telefone fixo, porque o telefone fixo tem todo um estilo, tem todo um som interessante. Só que se você parar e pensar, se comparar das tecnologias que tem hoje, o telefone fixo, ele é um adereço, entendeu? Um adereço, cara. Um simples adereço. Pra quem é da minha época, tem um sentimento de carinho, que nem o orelhão que sumiu, que saiu agora, né? Pois é, desse jeito. Quem é da época entende. Quem é jovem hoje não entende o que é um telefone fixo. E acha isso coisa de gente maluca, certo? Enfim, como também eu acho que é maluquice ficar dentro de um jogo querendo conversar com os personagens, sendo que você está jogando um jogo do Sonic, cara. Você está jogando o jogo do Sonic. Pra que diabos você vai conversar com as pessoas da vila se aquilo não tem uma preparação? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Vamos pensar o seguinte, tá? Você quer ver o melhor exemplo de você conseguir fazer um Sonic assim? Pensa num jogo do Zelda, cara. O jogo do Zelda, ele não é de muita... Vamos dizer assim, ele não é igual esses jogos tipo Skyrim ou tipo Fallout, sacou? Que precisa de diálogo, entendeu? Se você pegar pelo menos os primeiros jogos, até o jogo de Nintendo 64, se a gente parar e pensar, é preferível você pensar num jogo de Nintendo 64, tá? Porque no caso do jogo de Nintendo 64, qual que é o lance? O jogo, cara. O jogo tinha o cenário que você poderia explorar e tinha também as possibilidades que você poderia ter durante quando você saía de um cenário e ia para o outro, certo?
Talvez se tiver uma nova versão mais atualizada, eu prefiro jogar mais ela. Mas depois eu vou dar uma olhada, tá? Qual que é o lance? Para cada cidade, para cada história ou quest do Zelda, você tinha possibilidades para você usar naquele cenário. Mas não eram uma dinâmica travada em load, entendeu? O jogo é aberto, você fuça, você descobre. Não tem muita conversa, que eu imagino, eu nunca joguei. Mas é uma coisa mais solta. Eu acho que deveria ser assim, entendeu? Deveria pensar numa forma mais solta de jogar o jogo. E não tem aqui, cara. Tanto é que como eu tava tentando decorar alguns passos quando eu tava jogando o jogo, cara, eu tava errando bastante, né? As primeiras quests lá, aqui do Sonic Unleashed. E, assim, eu tentei diversas vezes, certo? Quando eu tava tentando diversas vezes, que tava vindo load, 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 load e load, entendeu? Então, eu acho que se você parar e pensar o que o pessoal comenta de, nossa, esses jogos do PS2, não sei o que, até do mesmo do Xbox, aquele lá, o Sonic the Hedgehog 2009, né, um lixo, né? Péssimo, um jogo péssimo. Nunca joguei e não faço questão de jogar. Então, eu acho que eu vejo que as pessoas comentam é que o Sonic é um jogo dinâmico. Se você quiser criar um mundo aberto, tem que ser de uma forma que não prenda o personagem. O personagem tem que estar livre para poder sair fuçando as coisas, tá? E até mesmo para você pensar, mesmo sendo um jogo de mundo aberto, deveria ser o quê? O cenário deveria ser pensado, nos obstáculos deveriam ser pensados, certo? Caminhos deveriam ser analisados, obstáculos deveriam ser montados. Às vezes você não precisaria criar um mundo tão grande, entendeu? Mas é um mundo bem feito, cheio de passagens secretas, cheio de obstáculos, aqueles loops, aqueles negócios de você bater e acelerar o personagem. Então tem essas coisas todas, gente. Isso que faz assim o Sonic ficar tão incrível, tão bacana, entendeu? E é cheio de jogo aí que não tem tanto recurso visual, tanto gráfico, mas que tem mecânicas assim insanas, cara, insanas, tá? Eu vou pegar depois, eu vou passar uma quest do Baldur's Gate 2 depois, para vocês entenderem o que eu tô falando. O jogo não tem gráfico, só que o jogo exige um raciocínio que talvez algumas pessoas que não estão acostumadas com o jogo não têm costume, tá? Até mesmo pela, digamos assim, pela combinações de magias que você deve jogar, você tem que seguir uma ordem certinha. E ninguém te fala sobre isso não, meu querido. Ninguém te ensina isso não. É um jogo mais para quem tem habilidade para poder jogar, entendeu? Ninguém me falou que tinha que usar escudo arcano, depois proteção contra o mal, entendeu? Que mais? Teia de aranha, né? Medo, que mais? Fireball e nuvem, né? Nuvem de veneno, que eu não posso falar o nome que eu tava querendo falar, mas não pude falar. Tá, gente? Então eu dei um exemplo de um jogo de RPG, porque jogos de RPG de estratégia exigem raciocínio, tá? E aqui o Sonic exige raciocínio, de certa forma sim. Na verdade, reflexo. Mas tem que saber usar os reflexos do jeito certo. Então, tem que ter uma preparação para você sair jogando o jogo. Assim, para quem nunca jogou, vai começar a jogar, vai treinar aqui, vai treinar colar. Daqui a pouco, quando você já pega, você já consegue fazer tudo. É mais ou menos isso que eu tô tentando dizer. Enfim, turma, eu acho esse jogo eu não curti, tá? Depois eu acho que tem a do Shadow, né? Inclusive tem aquele meme do Shadow lá. Pai, o Shadow, entendeu? A menina está gritando, né? Enfim, tá? Talvez seja bom. Não sei, tem que jogar, tá bom? Gente, eu coloquei isso aqui pra vocês porque quando a gente pega. A gente não pode jogar fora o conteúdo. A gente tem que pegar e aproveitar o conteúdo. Você não concorda comigo?
Eu acho sim, tá? Diz aqui pra mim se vocês jogaram Sonic Unleashed, beleza? Comenta aqui embaixo e fala o que vocês acharam desse jogo, porque eu quero entender aí a visão de vocês, tá bom? No mais é isso, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.